Isso aí, meus amigos. Tá piscando, tá gravando. Quer dizer, parece, né? Vamos ver. Tô saindo aqui da loja do Dudacel, aqui no centro da cidade de São Paulo. Aproveitar aqui e fazer um teste da qualidade do microfone da SJ8 Pro. Alguns de vocês se pararam que no último vídeo de avaliação que eu fiz no circuito de teste em relação ao Z900, a qualidade do áudio ficou muito ruim. Aquele microfone era o microfone original. E depois daquele microfone original, eu levei num técnico eletrônico para a gente tentar melhorar um pouco a qualidade dele, mas não ficou boa. Então eu optei por comprar esse daqui, o modelo do Dudacel. Vamos ver como vai ficar o som. Bom, gente, o assunto do vídeo não era nem específico em relação ao microfone. Eu quero falar com vocês um pouco sobre o planejamento de viagem. Está chegando o final de ano e muita gente me pergunta como que eu devo fazer minha primeira viagem, o que eu tenho que levar, o que eu não tenho que levar, o que eu tenho que me atentar para poder fazer a viagem. Então eu vou tentar ser o mais conciso e o mais breve possível. Nossa, está bem quente hoje. Bom, em relação ao planejamento de viagem, uma coisa que se deve ser levada em consideração. Você já fez esse caminho? Você conhece de carro ou de moto a primeira vez? Porque assim, o cálculo de tempo é muito importante. Se é uma estrada com serra, uma estrada com terra, ou uma estrada plana, lisa, onde o trânsito é mais fluido, você vai conseguir fazer em menos horas. Uma viagem onde você não conhece, vai pegar muitas serras, ou trecho off-road, ou estrada de terra, ou estrada de chão, você vai demorar um pouco mais. Então é bom colocar tudo isso na conta. Eu costumo basear meus trajetos pelo Google Maps. Se você jogar o deslocamento como moto, o tempo vai ser muito superior. Então eu calculo como carro mesmo. Normalmente dá certo. Fica bem próximo ao real mesmo. Em relação à moto. Em relação à moto, o que é interessante você verificar em ela? Manutenção, você já conhece a sua moto, é a primeira vez que você vai viajar com ela, sabe como está, se está tudo em ordem, está tudo em dia, estado de pneu, relação, no caso das scooters, o CVT, como está os roletes, para você pegar a estrada sem dor de cabeça. Em relação a kits de ferramenta, o que levar, o que não levar, eu recomendo muito levar eu vou ver se eu deixo a foto aqui, é um kit de emergência de reparo de pneus. Ele vem um macarrãozinho, vem um compressor e um cilindrozinho de O2. Então, numa emergência, se você souber, claro, de fato usar o reparo, você consegue reparar o seu pneu. Isso é válido para pneus sem câmara, com câmara já não resolve, tem que trocar mesmo. Mas em qualquer situação vai te atender. Posso dizer que em mais de 6 anos, eu tenho 5 ou 6 anos, eu tenho um kitzinho desse, nunca precisei usar. Mas se precisar, está disponível ali na mão, tá fácil. Capa de chuva, com certeza. Eu costumo levar também um kit que eu chamo kit MacGyver. O que vem nesse kit MacGyver meu? Eu levo fitilhos, levo Durepox, Super Bonder, cinta Hellerman, uma toalha, um paninho microfibra, para qualquer eventualidade. Aqui no futuro, aqui já na edição, e vi que não ficou tão claro aqui naquele vlog, explicando por qual motivo eu levo poxilina, fitilho, toalha de microfibra, cinta Hellerman e Super Bonder. Bom, vou dar algumas aplicações que numa eventual emergência, para não ficar parado, você pode usar. Um exemplo, Super Bonder vai servir, ou aquela cola líquida, como trava de parafuso. Então, se um parafuso de alguma coisa, uma parte da moto, começar a se soltar, principalmente para quem pega pedra, rípio ou calçamento ruim, resolve. Com um kit de ferramenta da moto e uma gotinha, você segura e resolve o problema. Segue viagem. Fitilho, para quem vai acampar ou chega num hotel ou num camp, não tem onde colocar as roupas ou depois de tomar banho, lavar elas, serve como varal. Ou vai trazer alguma coisa maior na bagagem, dá para poder amarrar ou usar o fitilho para amarrar na própria moto. Então, usando as alças laterais, usando mesmo o baú de carga, enfim, tem muita utilidade. Ou até mesmo, parou no meio do caminho, achou um rio bonito, quer tomar um banho? Toma um banho e aquela toalhinha pequenininha de microfibra mesmo dá conta de se secar e seguir viagem. Trocou um pneu, tá com a mão suja? Lava a mão, seca a mão e vai embora. Então, assim, são muitas utilidades que você pode fazer. Eu vou dar um exemplo, assim, já tive caso de suporte da câmera ter quebrado. Usei uma poxilina para poder arrumar. Ela também é útil, tá? Essa aqui é uma aplicação que não é recomendada, você vai ter que trocar o radiador no caso desse, mas em situação de emergência, você está sem auxílio nenhum, está parado no meio do nada, num deserto ou num lugar inóspito, você faz uma massinha com a poxilina,
tampa um radiador que bateu uma pedra, alguma coisa, fecha o buraco, enche o reservatório de água normalmente, a moto vai funcionar e você tem assistência, vai chegar, segue até a viagem. Teve pessoas, tem um grupo de WhatsApp, Telegram, que aconteceram, rodaram com a moto 2, 3 anos depois, com essa adaptação técnica que eu expliquei na hora, e a pessoa chegou em casa e se bobear, a moto está rodando até hoje. Então, assim, são coisas que no dia a dia faz diferença. Um exemplo, a moto caiu, quebrou alguma coisa, você não vai ficar sem tocar viagem. Então, por isso eu falo, é um kit MacGyver, é situações de emergência, mas é válido para isso. Beleza? Eu acho que agora ficou um pouco mais claro. E vamos seguir o vídeo. Claro, se você souber usar todas as ferramentas do kit da moto mesmo, não precisa levar nenhuma ferramenta sobressalente. Normalmente, coisas simples você consegue resolver com o kit da própria moto. Não adianta querer levar macaco hidráulico, alguma coisa muito diferente disso, porque se você não tem um compressor para usar ou não sabe usar, não vai resolver você levar a ter peso extra na moto. Normalmente 80% das coisas você resolve com kitzinho de ferramenta que vem na moto. Então não adianta levar muito além do que já está lá. Em relação à moto, como que vocês façam um planejamento de viagem? Eu nunca pego uma moto e saio a primeira vez já viajando já. Eu costumo fazer testes pequenos, 200, 400, 600 km, para depois fazer viagens mais longas. Então, se você já consegue testar um pouco a autonomia, já sabe quanto vai ser o consumo, o tempo médio de deslocamento médio que você faz e principalmente o tempo que você fica em cima da moto sem ter cansaço. Normalmente, a gente recomenda em torno de 2 horas uma parada, em torno de 200, 250, sei lá, depende da moto, a autonomia e a estrada que você vai andar. Mas 2 horas é um tempo bacana. E além de parar para descansar, você também abastece. Uma coisa que eu sempre falo, nunca ande com menos de meio tanque de combustível. Teve situação que eu planejei viagem para fora do país, com postos de abastecimento, e mesmo naqueles postos que eu vi que existiam, entrei no site da rede, no caso a YPF, na Argentina, tive problema porque quando chegou no lugar o posto estava em reforma. Tive que rodar mais 80 km. Cheguei nesse posto que tinha no GPS informação 80 km mais para frente, o posto estava fechado, desativado. Então, assim, rodei mais um bom tempo para frente, entrei numa cidadezinha, quase a moto pagando, bem na reserva, e consegui abastecer. E até o pessoal pergunta qual que é a autonomia da Versys 1000. A Versys 1000, quando você está 70, 80 por hora, com medo de ficar no meio do nada sem combustível, chegou a fazer incríveis 21, quase 22 km por litro. Então vai muito da necessidade e da situação. Claro, se você andar o uso normal, você tem que saber a média que a sua moto faz. Eu sempre considero em torno de 15, embora ela faça um pouco mais, em torno de 16, depende do caso, 17 km por litro, carregado com os 3 baús e garupa na moto. Então isso é algo a ser bem pensado. Em relação ao descanso, como eu estava falando para vocês, além de você parar para descansar um pouquinho, a hora que abastece, já dá uma descansada. Ô, minha senhora, sai do celular. Além de parar para abastecer, já dá uma descansada, alongada, fica em pé. A gente fala aqui na viagem, você descansa em pé. Sentado você já fica muito tempo. Então é um bom momento para descansar. Em relação à alimentação, mesmo em viagem, não faça uma alimentação muito pesada, porque vai te dar canseira, vai te dar um sono. Viagens curtas, agora mesmo no final de ano, fica muito eco aqui das motos em volta. De final de ano não é necessário levar, pelo menos aqui do Brasil, né? Levar remédio, kit de primeiros socorros. Agora, dependendo do país que você vá, é bacana levar esse tipo de coisa também. Em relação ao GPS e celular, eu já usei os dois. Hoje utilizo mais celular por um motivo. Eu uso em termo comunicador. É muito bom, quem puder tenha, porque você escuta todas as notificações do celular ou do GPS. Se for o seu telefone que está conectado, você atende ligação. Se vai com garupa, você conversa, vai escutando uma música. É muito mais tranquilo e mais confortável a viagem, é mais prazerosa, posso dizer dessa forma. Em relação a GPS, o GPS eu usei o da marca Multilaser, uma marca aqui, nacional aqui, que acaba revendendo produtos chineses. Não tive uma boa experiência com eles, então eu optei por não continuar usando. Pessoal, retornando como eu estava falando, justamente do intercomunicador.
Acabaram de me ligar aqui, tive que cortar um pedacinho do vídeo e voltar aqui com vocês. Ele é muito bacana, você não perde seu foco em relação ao que você está fazendo. Quanto ao GPS, o GPS, como eu falei, eu usei da marca Multilaser e ele, por várias situações, me falaram depois que era o cartão de memória, tem que ser um classe 10, se eu não me engano o nome da classe, e tem que ser com sei lá quantos gigas de memória, enfim. Testei e outros amigos que testaram falaram que colocaram essa classe 10, colocaram boa capacidade de memória e tiveram que mudar o software para o iGo Amigo, porque o software que vem original dele é muito ruinzinho. É um bom custo-benefício. Só que se você tem um celular, você pode usar o próprio telefone e baixar os mapas offline do Google. É bem mais fácil, vai funcionar sem internet. E no caso de chuva, eu uso o suportezinho normal. Você pode colocar aquele suporte de mergulho, é o que eu uso, que era suporte de celular para mergulho mesmo. Mas que a buraqueira aqui tá boa. Tem jeito. São Paulo, rua esburacado, scooter, não tem jeito, pula um pouquinho. Acho que é a primeira vez que estou gravando vídeo a bordo da NMAX 160 com vocês. É uma motinho pro dia a dia boa, econômica, só que o conforto não é muito bom. Isso, tá acostumado com uma R, uma Versys 650 ou uma Versys 1000, você vai sentir um pouco de diferença. Bastante. Mas é uma motinha muito boa, ágil, pequenininha, versátil pro tamanhozinho dela. Você vai em qualquer lugar, tem muita gente que viaja inclusive com ela. Claro, é uma moto que, assim, se for fazer uma viagem, no máximo 100 km por hora. Mais do que isso, pelo menos no meu ponto de vista, você vai estar forçando muito a moto e o consumo vai lá embaixo. Autonomia, o consumo vai lá em cima, a autonomia vai lá embaixo. Então eu não recomendaria uma viagem muito mais longa. Dá pra ir? Dá, mas não iria. A última coisa em relação ao planejamento, lendo aqui na minha colinha, evitem viajar de noite. Assim, uma viagem noturna, além de você perder visibilidade, fica mais inseguro, pode ter animal na estrada, animal na pista e principalmente pneus, aqueles pneus de caminhão que estouram, fica no meio do caminho. Para dar um acidente é muito sério e a chance é muito alta, é um risco desnecessário. Claro, você está no meio do caminho, aconteceu um imprevisto, vai se atrasar um pouco mais, beleza, aí você chega à noite no seu destino. Mas normalmente eu não recomendo e também não faço. Eu prefiro sair até de madrugada do que chegar de noite no meu objetivo. Por isso é bom, interessante planejar e colocar a cada parada para abastecimento uns 30 minutos de descanso, 20 a 30 minutos para tomar uma água, esticar, ajuda bastante. Em relação às roupas, vá com roupa de proteção. Eu acho que macacão não é muito confortável para viajar. Inclusive eu tenho roupas de cordura para o inverno, verão e etc. Já viajei com elas, é bom, é seguro. Não estou falando que é o recomendável, que é o melhor, estou falando da minha experiência. Hoje eu prefiro viajar com jaqueta de cordura e calça com proteção de Kevlar. Não estou ganhando nada com isso, mas vou falar a marca que eu uso a marca Corse. E no meu ponto de vista é uma das melhores que tem que atende esse objetivo. Tem outras marcas também, a HLX, minha esposa tem uma. Não gostei muito da qualidade do material e achei muito fraco o revestimento e o tecido em Kevlar. A saída e a chegada são os momentos mais cruciais, importantes e mais arriscados em relação a uma viagem. Mas, Elon, por que você acha que a saída e a chegada é mais arriscado em relação ao trajeto normal? Por um simples motivo. Pelo menos que mora em grandes centros urbanos, eu aqui, por exemplo, São Paulo, grandes capitais, final de ano, feriado, essas horas são o maior momento que as pessoas vão sair, vão deixar cidades. Então tem muita gente que normalmente não pega estrada, não dirige, não anda de moto, principalmente estrada, e está na rua justamente nessas situações. Fora isso, junta ansiedade, atenção, a euforia de chegar. Então o que eu falo, segura muito bem isso, controla o emocional. A primeira uma hora vai ser a parte do seu pico de tensão, ansiedade. Eu mesmo falo por mim, porque é a hora que você quer chegar, não vê a hora de sair, enfim, é tudo aquilo junto misturado. E com o tempo você percebe que vai passando, vai andando, vai melhorando. E fora isso, os carros, congestionamento, trânsito. A hora que você começa a se afastar um pouco dos grandes centros, o trânsito melhora e a viagem começa a ficar mais fluida e mais prazerosa. Então, acho que a princípio são essas dicas que eu tenho que dar para vocês. Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, confira a inscrição no vídeo. Em torno de 95% das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritos. Tem muito conteúdo bacana abaixo em relação a scooter, em relação a motos Naked, ZR6N, Bandit,
Versys 650, Versys 1000 a modelo 2020. Tem muita informação bacana no canal. Como eu brinco para quem é mais próximo, eu não costumo fazer vídeo para ficar enchendo de groselha, não. O vídeo tem que ter conteúdo, se não tiver um vídeo que eu não assistiria, eu não faço. Beleza? Abraço, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!